Os Estados Unidos enviaram navios, tropas, marinheiros para o sul do Caribe. A caça às bruxas começou. A vida de Maduro corre sérios riscos. O Maduro está isolado, porque a China tem preocupações econômicas, tem preocupações com as sanções dos Estados Unidos. Com isso, não tem bala na agulha para defender o Maduro. E a Rússia, sua economia gira em torno da própria guerra e a preocupação é com a guerra na Ucrânia. Com isso, sem fortes potências ao lado, Maduro está isolado. Apenas Bolívia, que deve perder a eleição em breve para um candidato mais de direita, prestou apoio. Além da Bolívia, Colômbia, que também ninguém leva a sério. E o assessor especial da presidência do Brasil, Celso Amorim, um outro comunista, também prestou apoio à Venezuela. O Brasil segue quieto, mas o assessor especial, ele apoia a Venezuela. O assessor especial da presidência da República. Maduro tem seus dias contados. Ele está isolado e quem restou ao seu lado, bom, não tem poderio bélico e militar para realmente prestar uma ajuda. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre tudo isso. Você acha que o Maduro vai cair? Fica comigo até o final que eu vou explicar tudo o que está acontecendo lá na Venezuela. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Declarações do Trump e da Casa Branca demonstram que os Estados Unidos está perdendo a paciência com o Putin. E bom, devido a essa falta de paciência, o Putin foi até o Alasca se encontrar com Donald Trump. Na segunda-feira da semana seguinte, Trump se encontrou com Zelensky. Ele está arquitetando um encontro entre líderes russos e Ucrânia. Com a economia voltada para a guerra e a preocupação voltada para a guerra, a falta de paciência dos Estados Unidos com relação ao Putin não tem bala na agulha para ajudar no momento a Venezuela. Tanto porque isso aumenta a falta de paciência por parte da Casa Branca e Donald Trump, como também ele não tem recurso suficiente e o seu foco é na guerra da Ucrânia. Todo mundo achou que essa guerra não duraria nada, que o poderio da Rússia seria o suficiente para acabar em pouquíssimos meses. Bom, o fato é que as sanções estrangularam a Rússia e o fato é que ao longo do tempo o Putin foi moldando toda a sua economia para atender a guerra. A verdade não era o que todos pensavam, que a guerra já estava ganha por parte da Rússia. Então com isso, o Maduro ele não conta com ajuda, pelo menos uma ajuda sincera por parte de Putin. Maduro, ele segue sem dormir, se entorpecendo para esquecer o tio Sam, muitas vezes escondido no seu próprio bunker. Bunker que foi construído a 30 metros do solo por Hugo Chávez. O ataque do B-2, avião norte-americano, nas instalações nucleares do Irã, demonstrou que essa bomba pode acabar com o bunker do Maduro em segundos. Com tudo isso acontecendo e sem apoio, a China não bateu o pé fortemente defendendo a Venezuela, porque eles têm preocupações maiores. A economia não está no seu melhor momento e as sanções impostas por Donald Trump podem estrangular toda a economia russa. É o alfinete estourando a bolha. Então, por isso, a China ela não está abertamente prestando firmemente apoio à Venezuela. É claro, o Maduro ele ontem saiu do seu bunker para visitar a embaixada da China na Venezuela. Ele está com medo, ele está acuado, está buscando parceiros. Mas grandes potências não tem bala na agulha e nem interesse no momento de ficar ao lado do Maduro. Com tudo isso, ele mobiliza a tropa do NSS, conhecida como Milícia Bolivariana, para autodefesa. Idosos, ganhando cerca de $1, alguns canais e algumas notícias falam $1 ao dia, outros $1 ao mês, o que é bizarro, mesmo se for ao dia. Bom, a tropa da terceira idade está pegando em armas para tentar defender o Maduro. Isso não é suficiente para destruir com a marinha norte-americana. 3 navios dos Estados Unidos têm a capacidade de detonar com toda a Venezuela. Apenas é para demonstrar poder para o próprio povo, porque a recompensa de 50 milhões que os Estados Unidos aumentou, era 25, foi para 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro e também tem recompensas para os principais líderes militares. Bom, com isso, o Maduro ele não dorme. Se não fosse suficiente o B-2, que é capaz de perfurar todo o bunker do Maduro, a principal preocupação do Maduro, acredito eu, que seja uma traição de dentro da própria Venezuela, bom, motivados por colocar fim
nesse governo ditatorial, que não foi eleito, as maiores nações do mundo não reconhecem a vitória da última eleição por Nicolás Maduro. Ele fraudou. Ou seja, a população está insatisfeita. Além do heroísmo e do sonho de derrotar Nicolás Maduro, a recompensa de 50 milhões é bem alta. Então a tropa da terceira idade, que pega em armas, a famosa milícia bolivariana, ela nada mais é do que uma tentativa do Maduro desesperada de acuar a própria população, para que todo mundo tenha medo e não traia. 4,5 milhões de pessoas que o Maduro mobilizou nessa milícia, cerca de 15% da população do país. Isso é um absurdo. Essas pessoas muitas vezes tiveram treinamento com cabo de vassoura, porque falta equipamento. Muitas vezes são idosas. Muitas vezes não tiveram nem treinamento militar. Esta lucha entregaría hasta mi vida. Hay una guerra en Venezuela, aquí vamos para adelante. No he sido otra cosa que ser soldado. Esta é a Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela. Ou seja, Maduro é um covarde que coloca a própria população em risco no fronte para tentar manter o poder e para acuar os demais venezuelanos. Aliás, sobre isso, eu acho que a maior preocupação que Bolívia, Colômbia e Brasil devem ter é que a onda de imigração por parte dos venezuelanos deve ser grande, com todas essas tensões. Com medo de trair o Maduro, porque ele está armando todo mundo que ainda defende esse governo maluco, muitos venezuelanos podem perder a esperança, o pouco que ainda resta, e tentar migrar de forma forçada. Realmente, quem prestou apoio ao Maduro? Cuba, que não tem nenhum crédito nem moral para poder falar alguma coisa. Brasil não mencionou, não declarou apoio abertamente, mas o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, prestou sim apoio à Venezuela. Bolívia e Colômbia também. Vale lembrar que a Bolívia está em eleições e muito em breve o presidente, esse esquerdista, deve sair. Esses países que prestaram apoio, o que eles querem? Aumento da popularidade. Por exemplo, o Lula viu que as sanções norte-americanas elevou a sua própria popularidade. Então é uma tentativa desesperada por aumento de apoio popular, porque esses governos sofrem repressão, sofrem com a oposição, mesmo censurando, mesmo calando, muitas vezes torturando e prendendo opositores, a popularidade só cai. A economia não vai bem dos três países. É a última bala na agulha para tentar se promover. Não é um apoio real, até porque esses três países não têm poderio para bater de frente com os Estados Unidos. Tem preocupação maior. Tudo isso pode, inclusive, elevar as sanções no Brasil, porque o Brasil já sofre com tudo que o governo norte-americano está fazendo e repreendendo os crimes praticados no Brasil. O Trump está decidido a combater organizações criminosas, como, por exemplo, o Maduro, que é chefe de um cartel, como, por exemplo, as facções no Brasil, o C vermelho e o P com 2 Cs. E os nossos políticos e o nosso presidente não declarou essas organizações CRI do Brasil como o que elas são de fato, organizações CRI. Então, tudo isso pode elevar as tarifas ainda mais no Brasil, mas o que o Lula, o que o Brasil, o que a Colômbia, o que a Bolívia realmente está interessado não é para prestar apoio porque não tem condições. É para se autopromover numa tentativa desesperada de aumento de popularidade. Aliás, sobre o Brasil, nesses últimos 15 dias o Brasil recebeu 2 vezes aeronaves sancionadas russas, justamente sancionadas por prestar apoio militar na Venezuela. Uma delas pousou em Brasília e depois foi à Venezuela. A outra eu sei que pousou em Brasília, não sei que fim levou. Então, poxa, isso aumenta a tensão entre Estados Unidos e Brasil. Aliás, notícias afirmam que uma aeronave que não pode ser vista, ela é toda branca, por parte dos Estados Unidos, costumeiramente ela transporta diplomatas e a própria CIA, pousou em Porto Alegre e depois pousou em Guarulhos. O que essa aeronave veio fazer aqui? As notícias afirmam que ninguém sabe. Mentira. Para uma aeronave pousar em solo estrangeiro, bom, ao menos a ANAC tem que ter alguma informação. Especulações é retirar o apoio diplomático, mas eu acho que uma das maiores especulações que faz mais sentido é a própria CIA pousando no Brasil. Por quê? Porque
tem uma imagem que o cara levanta o braço e lá tem a tatuagem da Força Delta Especial da CIA. Então, bom, os Estados Unidos está de olho em tudo que está acontecendo aqui e está disposta a combater os e os terroristas. A prova é que está montando uma unidade militar na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, mais especificamente Paraguai, com o apoio do presidente do Paraguai e do Milei. Para quê? Para combater exatamente terroristas, tanto do Hezbollah quanto também narco, e o Maduro, mais uma vez, é chefe do cartel del SOS. Então, os Estados Unidos está de olho na postura do Brasil. E o Brasil, ao receber 2 vezes a aeronave sancionada russa em Brasília, tá querendo caçar problema. Um avião do Maduro tentou sobrevoar a costa do Caribe, porém retornou. 2 especulações. A primeira delas é mostrar a força militar, o que é uma aeronave sem relevância, mas o Maduro ele não tem demais aeronaves nem dinheiro para isso. Apesar de falar não tem dinheiro, os Estados Unidos recentemente apreenderam 700 milhões de dólares que era em posse do Maduro. Não só isso, estima-se que o Maduro tem mais de 1,2 bi de dólar, mas não para a população, não armamento, para o seu próprio bolso, para o seu próprio interesse. Na Venezuela, o povo passa fome. Idosos, 15% da população, estão no fronte defendendo Maduro. Mas enquanto isso, Maduro tem um patrimônio bilionário que ele arrecadou exatamente com a venda de Intor, inclusive sem dormir. Agora ele faz o uso desses Intor para esquecer os Estados Unidos. Então essa aeronave ela decolou, deu várias voltas ali no Mar do Sul do Caribe e voltou para Caracas. Especulação número 1, tentar aparentar força. Especulação 2, Maduro tentou fugir para Cuba, mas os Estados Unidos já estão de olho. Foram avistados B-8, avião militar dos Estados Unidos, que transporta os marinheiros. Sendo bem sincero, creio que seja difícil os Estados Unidos invadir a Venezuela, mais por repercussões diplomáticas do que por força militar. 3 navios dos Estados Unidos, 1 submarino, 4 marines, é capaz de destruir toda a força militar da Venezuela. Afinal, idosos que estão na defesa do Maduro foram treinados muitas vezes com cabo de vassoura pela falta de arma. Ou então, nem treinamento tiveram. Não tem capacidade para aguentar toda a força militar dos Estados Unidos. Porém, por pressão diplomática, eu acho difícil realmente os Estados Unidos intervir na Venezuela. Só que a recompensa de 50 milhões traz incentivos para a caça do Maduro, porque a população não aguenta mais viver nesse governo ditatorial e terrorista. Além da população revoltada, além de uma eleição fraudada, as oposições têm atas e os principais países do mundo não reconheceram a vitória do Maduro, e sim do Edmundo Gonzalez, e sim da Maria Corina Machado, que prestou apoio ao Edmundo, pois ela foi censurada e impedida de participar da candidatura, uma heroína, ela lutou contra esse governo tirano. Ambos estão diretamente na mídia internacional afirmando que o Maduro não foi eleito e juntando toda a oposição está unida para fazer essa transição de governo. Então, com falta de apoio popular e com a oposição unida, além da recompensa alta, a vida do Maduro corre sérios riscos. Comenta aí se você acha que o Maduro cai ainda esse ano. E principalmente, não esqueça de se inscrever no meu canal. 98% que assiste meus vídeos não estão inscritos. Se puder, deixa o like. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que mostra 10 relações que o Lula tem com o Maduro. Como um alimenta o outro. Não somente isso, o Lula, via nossos impostos, BNDES, jogou mais de dezenas de bilhões de reais para apoiar Maduro. E recebeu dinheiro dos negócios ilícitos do Maduro. Estou tentando evitar para o meu canal não ser censurado. Bom, El Chapo, um dos principais narcos do mundo, afirma sim que Maduro é chefe desse cartel. Ex-integrantes da inteligência da Venezuela também afirma. O filho de El Chapo Guzmán, bom, ele também afirma. Evidências não faltam. A inteligência dos Estados Unidos, desde 2020, afirma que o Maduro é chefe de um cartel.
Por esse vídeo é isso. Se você chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado. E eu vou deixar as 10 relações entre Lula e Maduro no card. Como um alimenta o outro, um não vive sem o outro. Rezemos para que o Maduro caia.